Acelera, Neymar! Assunto do vídeo de hoje. Vamos falar também de um probleminha, um calcanhar de Aquiles do trabalho do Felipe Luiz que apareceu ontem de novo. Like, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 380 mil inscritos por aqui. Vamos que vai ser longo hoje, hein? Não quero te atrasar nos compromissos do dia, mas já vou te preparando que o vídeo vai ser longo. E por falar em agenda cheia, todo mundo tá nessa correria danada todo dia. Imagina você ter uma inteligência artificial, você tem um monte de compromisso hoje à tarde, por exemplo, e aí às vezes corre o risco de você esquecer, pular um compromisso, se perder na agenda. Você pode ter uma IA que vai te ajudar a sincronizar todos os seus compromissos com o calendário do seu celular, com a agenda da Apple, com o Google Calendar, né? Você vai falar com ela no WhatsApp e ela vai sincronizar automaticamente com os seus calendários, todos os seus compromissos. Eu estou falando da Toki e eu vou te mostrar na prática como é que a Toki funciona. Você entra nessa página inicial aí, você escolhe, você quer conversar com ela por onde? Eu escolhi o WhatsApp, que é muito prático, a gente está no WhatsApp praticamente o dia todo. Vai abrir essa tela inicial da Toki e aí ela vai entender, né, o seu fuso, né, qual o idioma que vai ser usado nessa conversa e pronto. E aí ela vai começar. Cara, é muito simples, é muito simples. Você, aqui mesmo no WhatsApp, ou por texto, eu vou fazer por texto aqui, mas pode ser por voz também. Marcar meu treino na academia para 18 horas. E o mais importante, vou pedir para a Toki me dar um lembrete, porque é tanta coisa para fazer, é vídeo para gravar, é reunião, é isso, é aquilo, a gente acaba esquecendo. E beleza, e aí a Toki vai me mandar um lembrete. E eu também posso configurar a sincronização, para ela deixar esse compromisso sincronizado, no meu caso, na agenda do calendário, né, do aplicativo de calendário do iPhone, já que eu uso o iPhone. É fantástica a Toki e é muito prática. Você pode também mandar um áudio no WhatsApp. Toki, marca meu treino aí para 18 horas e vai funcionar do mesmo jeito. yestoki.com.br. Entra lá agora para conhecer. Eu também deixei um link na descrição do vídeo. É o mesmo link, funciona do mesmo jeito. Você pode clicar lá e conhecer a Toki. Vai facilitar muito a sua vida nessa correria do dia a dia. Beleza? E o Neymar? Eu não vou mais falar do Neymar, mas e o Neymar? Neymar, gente, a minha relação aqui no canal com o Neymar, com qualquer coisa que envolva o Santos, ela é forte, intensa, muito presente. Nesse último mês, nem tanto, porque o Santos não estava entrando em campo, tivemos a Copa do Mundo de Clubes, o Santos acabou, né, não sendo pauta na maior parte desses últimos 30 dias aqui no canal. Mas vocês sabem da minha relação com o clube, não preciso ficar reforçando laços, história com o clube, interesse pelo clube. Tudo isso já é de amplo conhecimento dos inscritos no canal. E, obviamente, que quando o Neymar volta, ele passa a ser um tema central em toda a cobertura que se faça do Santos. E aqui nesse canal, Neymar sempre recebeu o tratamento que ele merece receber. Na proporção correta, sem exageros. Neymar nunca foi alisado nesse canal, nunca foi massacrado nesse canal, mas também nunca se passou pano para o Neymar e nunca se deixou de elogiar o Neymar nos bons momentos, né? Naquilo que ele acertou eventualmente com a camisa do Santos. Ontem foi esse segundo caso. Ontem foi um Neymar, aliás, já tinha sido contra o Botafogo, e eu acho que o pós-jogo de Santos 0, Botafogo 1 é o melhor exemplo do tratamento que eu, pelo menos, entendo como o correto sobre o Neymar, né? Foi um jogo em que o Neymar se movimentou muito bem, participou muito bem, mostrou desenvoltura, quase fez um golaço do primeiro tempo. Foi a melhor partida dele com a camisa do Santos, contra um adversário de bom nível, no Campeonato Brasileiro. Só elogios. No mesmo jogo em que o Neymar recebe todos esses elogios, ele faz uma cagada ao ser expulso, deixar o time com 10 e minutos depois o Santos perde o jogo. Um jogo que provavelmente o Botafogo não ganharia, não fosse a expulsão do Neymar. E qual era o meu papel no dia seguinte? Neymar jogou bola enquanto esteve em campo, foi muito bem diante das condições atuais, diante do estágio da sua recuperação, porém a derrota está na conta dele. É reconhecer as virtudes e criticar as falhas. Assim tem que ser pautada a relação com o Neymar. Porém, a figura do Neymar, ela causa rejeição em muita gente. Então, tem uma galera que gosta muito, é muito fã do Neymar,
se você olha para as arquibancadas, lembra da última eliminatória, dos últimos jogos do Neymar na seleção brasileira? Antes da lesão lá em Montevidéu? O Neymar jogou em Belém, o Neymar jogou em Cuiabá, e assim, o estádio indo para ver o Neymar, os treinos da seleção, a galera enlouquecida para ver o Neymar, a CBF tendo que abrir treino porque todo mundo queria ver o Neymar. Você vai nos estádios, a galera reverencia o Neymar, a garotada adora o Neymar, os jogadores de futebol, todos os jogos do Neymar, eu vi isso acontecer nessa volta ao Brasil, em todos. Os jogadores adversários indo lá tirar foto. Lembra da estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto? A delegação inteira do Botafogo ficou tirando foto depois do jogo. No jogo do Campeonato Paulista inteira, ficou lá uns 10 minutos, todo mundo querendo tirar foto. Os caras adoram o Neymar. Mas uma parte do público tem uma rejeição. E eu entendo que o Neymar, infelizmente, contribuiu um pouco para isso. O Neymar contribuiu um pouco para isso, porque, enfim, as pessoas, elas criam as suas imagens, as suas opiniões, formam as suas opiniões, né, a partir daquilo que a figura pública comunica. Muitas vezes o Neymar comunicou, passou uma sensação de menos foco do que deveria. Enfim, eu não estou aqui, eu não vou nem entrar no debate se essa percepção é certa, se é errada, mas foi a percepção que ficou para muita gente. De muitos compromissos fora do futebol, de vida noturna, de recuperação em Sapucaí, Neymar machucado, né, se recuperando de lesão, indo para camarote em Sapucaí. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí você posta, você é público, não tem como ficar oculto um negócio como esse, uma agenda pessoal do Neymar nunca fica oculta, dificilmente fica, e aí as pessoas vão julgar. Então, para muitos, o simples fato de ouvir o nome do Neymar já embrulha o estômago. O cara fala, puta, Neymar, não aguento mais, cara. Não aguento mais, Neymar. E ele tem culpa nisso. Só que o meu papel não é agradar a esses ouvidos. Meu papel, e eu acho que tem um efeito manada aí, né? Falar mal do Neymar dá bastante audiência, dar porrada no Neymar dá bastante audiência, porque dá porrada. As pessoas. Por que esse tipo de conteúdo rende tanto? Porque o ódio engaja muito e a pessoa se sente representada. Pô, o cara falou as verdades contra esse mimado. Não necessariamente são verdades, mas são coisas que você gostaria de falar, que você fala na rede social, mas você não tem o alcance, muitas vezes, de alguém que tem um canal, de alguém que está numa emissora de TV e tudo mais. Aí você fica vibrando e você exige que todo mundo se comporte dessa forma. Eu não quero levar muito para esse lado. Acho que quando o Neymar merece, como, por exemplo, durante a condução desse processo de renovação, ele e principalmente o pai dele se comportaram muito mal, perante a instituição, o sentimento do torcedor santista. Eu não retiro uma vírgula do que foi dito. Acho que o Neymar deveria ter tido muito mais cuidado com a minutagem em fevereiro, quando ele voltou. O foco parecia estar excessivamente na convocação da seleção brasileira do Dorival de março, colocou carroça na frente dos bois e quando o Santos precisou na semifinal do Campeonato Paulista ele não estava. Tudo isso aqui é dito. Ao mesmo tempo, aqui no canal dizemos, olha, se o Neymar conseguir jogar, se o Neymar tiver regularidade, se afastar das lesões, evoluir jogo a jogo, pô, o Neymar é diferente, cara. O Neymar é diferente. Você goste ou não do Neymar, você deteste ou não o Neymar, não adianta tirar as cuecas pela cabeça. É obrigatório, é imperativo reconhecer, o Neymar é muito diferente. O Neymar voltou 1 mês e meio parado, jogou 25 minutos contra o CRB, em Maceió, e foi outro jogo quando o Neymar entrou em campo. Era outro, tinham 21 caras em campo fazendo uma coisa, tinha outro cara ferrado, arrebentado, com LCA, com 2 lesões musculares em 5 meses, fazendo outra, e quase resolvendo o jogo. Totalmente diferente dos demais. Esse é o Neymar. Então, você gostando ou não, ele sobra tecnicamente. Ele é um fenômeno técnico raro, raríssimo. Ele é o jogador, outra frase também que eu falo há tempos aqui, ele é o jogador brasileiro mais talentoso entre todos os que surgiram para o futebol neste século. Todos os que surgiram. O que significa isso? Começaram, cresceram, foram projetados no futebol brasileiro
neste século, saíram, entraram no profissional neste século. Ninguém teve o talento, a qualidade técnica, as ferramentas do Neymar. Absolutamente ninguém. Isso é uma verdade. Ele poderia ser muito maior do que é? Meu Deus, nem se fala. Poderia estar no outro estágio? Poderia ter tomado decisões melhores de carreira? Meu Deus do céu, nem preciso gastar tempo falando isso. Mas ele é um assombro com a bola no pé. Um assombro. E ontem ele resolveu o jogo contra o Flamengo. Um adversário da elite do futebol sul-americano. Melhor elenco da América do Sul. Líder do Campeonato Brasileiro. Né? Um adversário que, daqui a pouco nós vamos falar, apesar dos problemas de conclusão, de definição, mas teve posse de bola, ficou no campo do Santos o tempo todo, empurrou o Santos para trás o tempo todo, e o Santos conseguiu vencer esse jogo com o Neymar próximo do gol. E eu tenho dado essa opinião, eu sou totalmente dessa opinião. Ontem até perguntaram isso de maneira muito pertinente para o Kleber Xavier na coletiva, o técnico do Santos. Pô, ele vai ser 10 ou 9? E aí o Kleber Xavier falou, não, vai depender da necessidade de jogo a jogo. Tem horas que eu vou querer ele como um 10, armando o time vindo de trás. Tem horas que eu vou querer ele mais próximo do gol, como um 9. Foi assim que ele decidiu o jogo ontem. E eu acho que quanto menos metros de campo o Neymar tiver que percorrer, melhor para ele, diante da sua situação física atual. Acho que o Neymar tem que jogar pertinho do gol. Tem que ser esse 9 ou algo mais próximo de um camisa 9. E ontem sai o David Washington, entra o bom tempo, o Santos preenche o seu meio campo, o Neymar vai jogar de 9 e faz o gol da vitória, né? Com a qualidade que tem para pegar essa bola, para girar, para limpar, para tirar do Léo Ortiz, o Varela também chega e ele faz a finalização e o Santos vence. Aliás, falando em Varela, foi um lado que o Santos explorou muito. O Santos, no primeiro tempo, colocou o Barreal para cima do Varela, sabendo que ele estava improvisado na esquerda, e por ali saíram algumas jogadas. E saíram algumas jogadas já dos pés do Neymar, como esse 10 no primeiro tempo. Ele lançou bola para o Barreal nas costas do Varela. Ele fez jogada de linha de fundo tentando rolar para o Guilherme e a defesa tirou, né? Ele já tinha uma finalização antes do gol, botando o Rossi para trabalhar no segundo tempo. A melhor notícia, o Neymar se movimentou bastante, ele jogou 90 minutos. E aí, pô, melhor notícia para quem, Jorge? Para o Santista? Não só, para a seleção brasileira também, gente. Também. Ou vocês acham que se não é o Neymar agora, acabou, tá voltando ainda. Ele mesmo falou na entrevista depois do jogo, uma entrevista consciente, né? Uma entrevista correta. Uma entrevista onde ele fala, pô, eu sei que eu ainda estou me recuperando, eu sei que eu ainda não estou bem. E é isso, é ter essa noção da realidade, né? Mas vocês acham que o Neymar, daqui a um ano, 11 meses agora, na Copa do Mundo, jogando 90 minutos praticamente todas as partidas, não se machucando mais, fazendo gols importantes, ninguém vai poder dizer agora, também, gol contra a Inter de Limeira até eu, gol contra o Água Santa até eu. Irmão, foi contra o Flamengo, foi contra o líder do Campeonato Brasileiro e foi o gol da vitória no Brasileirão. Então, ninguém vai poder aqui usar, não, mas veja bem, diminuir o feito do Neymar. Quem quiser fazer, faça, mas vai passar vergonha, né? Ou você acha que se o Neymar conseguir repetir isso mais vezes até a Copa do Mundo, ele não vai ser um acréscimo de qualidade para a seleção brasileira? É evidente que vai. Se ele botar na cabeça, como ele botou antes da Copa do Mundo de 2022, cara, sim, o mundo vai parar. Eu vou ficar aqui focando na minha recuperação, vou jogar pra cacete, vou dormir mais cedo, vou descansar, vou me alimentar direitinho, vou fazer de tudo para chegar voando na Copa. Se ele quiser fazer, ele faz. E ele chega, né? Se o corpo ajudar, evidentemente, mas se ele fizer a parte dele, com uma dose de sorte, de ninguém dar uma porrada, de não ser quebrado, como ele foi várias vezes na França, dá para fazer, porque ele fez pré-Copa do Mundo de 2022 e ele chegou destruindo na Copa do Mundo de 2022. Ele fez uma primeira metade de temporada pelo Paris Saint-Germain histórica, inacreditável. Claro que agora, 3 anos e meio mais velho, é mais difícil. Com o LCA nas costas, é mais difícil. É claro que é mais difícil. Mas eu não vou jamais pregar aqui. Não, veja bem, né? As pessoas deveriam se unir em prol do Neymar, o torcedor brasileiro. Cara, você gosta do Neymar, beleza, torce por ele. Você não gosta, tudo bem, é direito seu. Eu só acho, e aí é uma análise de futebol, e o meu papel é fazer análises aqui, projeções, previsões, erro pra caramba, acerto algumas de vez em quando. Eu acho que, ainda mais na seleção brasileira de hoje, onde falta referência,
né, onde falta conjunto, onde os talentos não estão aparecendo, não estão brilhando, não estão sendo potencializados, eu acho que essa seleção brasileira atual melhoraria demais com o Neymar. Mas o Neymar bem, não é o Neymar capenga, como ele queria ser convocado em março. Voltando depois de 5, 6 jogos, um ano e tanto fora, isso não existe. Não é essa, não vou defender loucura, eu defendo processos, eu tento ter uma visão sempre racional das coisas, mas o Neymar que a gente imagina que possa ser mais vezes o que foi ontem, pô, pelo amor de Deus, né? Dizer que ele não caberia numa seleção é brincadeira. Agora, grande partida do Santos em termos táticos, fez o que dava para fazer. Pô, Jorge, grande partida, um time que não tem nem metade da posse de bola. Vamos ver, inclusive, números do Flash Score, eu separei para mostrar para você aqui. Olha só. O Santos teve 26% apenas de posse de bola. 8 finalizações contra 10 do Flamengo. Ele não ficou tão atrás em finalizações. 4 no alvo contra 5. O grande desequilíbrio do jogo foi na posse de bola. De resto, o Santos teve uma estratégia onde ele protegeu a entrada da sua área. Quando essa área não pôde ser tão protegida assim, quando o Flamengo teve a qualidade para entrar ou até para finalizar a entrada da área, o Brazão estava lá, o Brazão salvou uma do Plata do primeiro tempo da entrada da área, salvou uma cara a cara do segundo tempo. O Santos tem um goleiro que tem feito a diferença nesse Campeonato Brasileiro, mas foi um Santos muito aplicado, sofreu com a marcação alta do Flamengo, teve que baixar linhas e às vezes isso gerou uma descompactação. O Santos precisou baixar a primeira linha de defesa e aí essa linha de defesa e o meio-campo acabavam se desconectando, mas isso não tem jeito, né? O Flamengo faz isso com você, o Flamengo te joga para trás, mas o Santos teve a aplicação, todo mundo se entregando, todo mundo lutando, se defendendo bem, saindo, tentando saídas de contra-ataque ou tentando lançamentos, o Neymar muitas vezes sendo o armador e o Santos consegue a vitória contra um adversário que foi superior e é superior, e é bem superior, mas não conseguiu ontem. E eu acho que o Flamengo foi meio que surpreendido pelo que o Santos fez no começo do jogo. Deixa eu falar do Flash Score aí, onde você tem estatísticas em tempo real, classificação, placar ao vivo, do Brasileirão, acompanha o Peixão, acompanha o Mengão, tá tudo lá no Flash Score. Link na descrição do vídeo ou então você baixa direto na lojinha de aplicativos aí do seu celular. Flash Score eu uso para as minhas análises, para entender como os jogos se desenrolam, você usa aí para acompanhar o seu time, analisar e torcer também. Flash Score é a minha dica. Eu acho que o Flamengo não esperava o nível de competitividade, movimentação e concentração, principalmente. Eu acho que essa foi a chave, concentração do Santos no jogo de ontem. E o Santos foi premiado com esse gol aos 38 do segundo tempo. Então, uma vitória realmente para fazer o torcedor santista pensar em alguma coisa um pouco maior. Eu acho que... Eu entendo ontem, eu estava com o Ricardinho na live ontem pós-jogo, na TNT Sports, e aí, pô, o Santista tava empolgado, o Ricardinho tava, pô, dá pra pensar em Libertadores. Eu ainda acho um objetivo distante, muito difícil, eu acho a concorrência muito grande, eu acho que o Santos perde em profundidade de elenco, e time titular também, para alguns que estão à sua frente, mas eu acho que dá para pensar nesse momento, com 2 vitórias seguidas, e da maneira que essas vitórias ocorreram, principalmente a de ontem, dá para pensar, finalmente, Santista, olha, quanto tempo, cara, quanto tempo que eu não faço um vídeo nessa pegada, dá para pensar em alguma coisinha, hein? Beliscar uma sula, se der tudo muito, muito, muito certo, uma prezinha de liberta, eu não acredito, tá? Infelizmente o meu ceticismo muitas vezes acaba tomando conta, eu não acredito, mas olha, eu fico feliz de ver o Santista acreditando. Sério, sério. Eu fico muito feliz. E se tem um fator que eu acho que pode fazer o Santista acreditar, é o fator Neymar. Se ele continuar evoluindo, jogando, não se machucando mais, é claro, ninguém tem. Gente, o Santos contratou em fevereiro, 2 meses antes do campeonato começar, o craque do Campeonato Brasileiro. Agora, o craque em termos de talento. Quem é o mais talentoso, o mais craque é ele. Vai conseguir jogar? Vai conseguir ser esse jogador? Aí é outra história. Aí não sabemos. Contra o Botafogo foi um muito bom Neymar. Fez a cagada da expulsão. Contra o Flamengo foi um Neymar ainda melhor do que aquele. Fez o gol da vitória. E em outros momentos apareceu muito bem no jogo. Então, esse cara ajuda, faz o Santista confiar. Então é por isso
E por todo o contexto que o clube vive, que o Santista foi lá e comprou a camisa azul. Eu comprei a camisa azul, tá aqui em casa, né? É por isso que o Santista foi lá em fevereiro, tomou chuva para ver a apresentação do Neymar. Por isso que o Santista estava lá lotando a Vila Belmiro na estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, porque o Santos, o Santista, ele tá muito machucado. O Santista viu o time dele jogar uma segunda divisão, que era um negócio impensável para a grandeza do Santos, para a história do Santos. O Santista batia no peito. Nós nunca caímos, pô. Então, o Santista viveu tanta desilusão, tanta desesperança. Ele hoje fala, porra, cara, vamos sonhar um pouquinho, né? E o Neymar, ele chegou como parte desse sonho. Pô, quem sabe, cara, vai que dá certo, né? Vai que ele engrena, vai que ele joga um pouco do que já jogou aqui, vai que ele ajuda a gente tá ferrado. O Santos, gente, lembrem-se, quando o Neymar chegou em fevereiro, o Santos corria risco de não classificar no Paulista, na primeira fase do Paulista. De novo, inclusive, né? Que estava começando a virar um negócio recorrente da vida do Santos. Não classificar no Paulista e fazer conta para não cair. Então é óbvio que quando chega o Neymar muda o astral, muda a percepção, mas isso o Santista entende. Quem está de fora tem mais dificuldade para entender, tá tudo certo, mas o Santista entende. E eu entendo. Eu que sento a bunda na arquibancada da Vila Belmiro, sei exatamente, trouxe muito desse sentimento do torcedor santista para os vídeos aqui e eu tento fazer um pouco isso no meu dia a dia. Parabéns, olha, parabéns ao Santos, uma vitória realmente muito importante, muito importante e para comemorar demais, sem dúvida. Já o Flamengo tem apresentado uma questão nos seus jogos, que é o seguinte: o Flamengo, ele tenta ser dominante sempre no início de cada jogo, né? Tenta colocar a sua assinatura, a sua identidade ali. Olha só, eu serei o protagonista do jogo. Tá vendo aí, ô fulano? Quem vai mandar do jogo sou eu. A posse de bola vai ser minha, as primeiras finalizações serão minhas, eu quero abrir o placar o quanto antes, eu vou te empurrar para trás, eu vou... E assim o Flamengo faz em 90 e tantos % dos jogos. Ontem não foi bem assim. Ontem o Flamengo não conseguiu ser esse time que vai mastigando. O Flamengo, a primeira chance real foi aquela do Plata, ali foi mais ou menos uns 20 minutos. Geralmente, nos jogos do Flamengo, a essa altura, o Flamengo já criou umas 3, 4 ocasiões de gol. Ontem a primeira foi na casa dos 20. Ontem, com 1 minuto de jogo, quem chega é o Santos, no cruzamento do Souza, a finalização do Barreal. Depois tem a jogada de linha de fundo que o Zé Rafael bate fraco. Quem vai chegando, assustando no início, é o Santos. E o Flamengo tendo uma posse de bola, uma grande posse de bola, uma numerosa posse de bola, mas sem essa agressividade ontem para fazer esse primeiro gol, para entrar tantas vezes na área. E aí eu acho que está um calcanharzinho de Aquiles do trabalho do Felipe Luiz. O Flamengo muitas vezes demora, acho que o Flamengo pela quantidade de vezes em que ele amassa o adversário no começo do jogo, né, pela quantidade de finalizações que ele costuma ter, ontem, como a gente já acabou de ver aqui nos números do Flash Score, nem foi uma quantidade tão grande assim, mas por esse aspecto, assim, o Flamengo deveria ter mais vitórias folgadas, maiores do que ele realmente tem. O que acontece muitas vezes é que a bola demora a entrar e aí vai ficando uma sensação, ai meu Deus do céu, estamos criando, estamos mandando no jogo, a bola não entra. Futebol é complicado, futebol castiga, futebol né? E aí vai tomar. E às vezes acaba tomando como tomou ontem. Ontem tomou, ontem não fez, ontem foi punido, ontem foi castigado e acabou tomando gol. Então tem esse problema. Tem uma questão de erro de saída de bola, se você pegar como sai o gol do Santos. Erro de saída de bola. O Flamengo já tinha cometido erro de saída de bola no fim de semana contra o São Paulo, mas aí, beleza, né? O São Paulo foi pro Maracanã para não jogar. Esse problema já tinha aparecido contra o Bayern, mas aí você vai falar, porra, é o Bayern, né, meu amigo? O Bayern pressionando, quando o Bayern dava uma apertada, forçava o erro de saída de bola. Mas ontem o Flamengo tinha posse de bola controlada, erra o passe, sai o contra-ataque e toma o gol. Então ontem o Flamengo foi duplamente castigado, né? Porque o seu ataque não foi agressivo como deveria ser, e isso foi reconhecido pelo Felipe Luiz na própria entrevista coletiva. O próprio Felipe Luiz admitiu isso. Aliás, não foi bem o Felipe Luiz ontem, principalmente na mexida Luiz Araújo e Cebolinha. Ele já tinha trocado o Luiz Araújo de lado, depois ele tira o Luiz Araújo, põe o Cebolinha, e o Cebolinha, cara, o ano todo, assim, a temporada inteira do Cebolinha é isso aí. O torcedor do Flamengo já não aguenta mais o Cebolinha. Cebolinha não rende, Cebolinha não anda. Ontem até no
prorrogação lá na TNT Esportes, a gente foi ver a quantidade de jogos do Cebolinha. Pô, será que o Cebolinha já fez os 7? Será que o Flamengo não pode... Já fez 13 já. Praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro o Cebolinha estava aí. Então, era um Flamengo que era melhor do que o Santos. Eu olhava e falava, caramba, cara, o Flamengo só dá Flamengo. Mas não era assim um massacre. O Brasão fez defesas importantes, mas ele não fez 10 defesas importantes. E as mudanças não melhoraram. Também eu não tiraria o Alan, além da entrada do Cebolinha, que não deu certo. O De La Cruz também não entrou bem. E não só isso, né? O Alan estava bem no jogo. Então ontem foi uma jornada não muito boa do Felipe Luiz, que mais acerta do que erra nesse trabalho do Flamengo. Mas esse é um ponto. E aí, não é fazer uma conexão obrigatória com o assunto Pedro, mas vamos lá. Talvez um jogo como o de ontem, ok? Eu não vou usar argumento oportunista de dizer, tá vendo? Eu fiz aqui a defesa do Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz está correto ao não aceitar que um jogador do quilate do Pedro seja o último colocado em todas as atividades físicas ao longo da semana. Que trate com deboche o trabalho do dia a dia, como foi relatado aí. Então, eu não vou chegar agora e dizer... Pô, Felipe Luiz, hein? Ontem era jogo pro Pedro, hein? Palhaçada afastar o cara. Não farei isso. Mas vamos lá. Talvez ontem fosse um jogo em que, com essa dificuldade de converter a posse de bola em gols, nos últimos 20, 25, coubesse o Pedro. O problema é que não dá para escalar o Pedro na marra. É uma decisão errada do Felipe Luiz, porque prejudica o clube. Todos estão saindo prejudicados nessa história. Todo mundo tá perdendo. Eu tô batendo nessa tecla desde sábado, galera. Em todos os vídeos do caso Pedro. Todo mundo perde. O Flamengo perde porque deixa de ter disponível um cara como esse, só que você não pode colocar um cara que treina, treina mal. O treino é decisivo. Se o cara tá treinando mal, se o cara não tá conseguindo fazer movimentos mínimos de velocidade, arranque, desaceleração, não dá para levar o cara pro jogo. E o cara tem um problema de comportamento também. Então o Flamengo perde. Perde, é uma decisão dura, difícil, mas que tem prejuízos pro Flamengo, óbvio. O Pedro também perde. E muito. Perde espaço, perde relevância, perde possibilidade de convocação, perde carinho do torcedor. Então, não tem vencedores nessa história. E, infelizmente, para o Flamengo, uma das perdas nessa história toda, e infelizmente para o Flamengo, uma das perdas nessa história toda é não ter o Pedro disponível para entrar numa circunstância de jogo que poderia ser favorável a ele ontem. Mas não dá para escalar porque é o Pedro, porque não dá. Né? Existe hierarquia, existem critérios de escolha, né? Existe mérito, existe o trabalho, existem os dados, né, de GPS, né, que a preparação física mostra se o cara tá apto, se o cara não tá apto. A gente não pode ignorar tudo isso. Não, dane-se, bota para jogar porque ele é o Pedro. Não é assim. Não adianta a gente cobrar gestão profissional, não adianta a gente cobrar respaldo pro treinador, não adianta, realmente não adianta, se na primeira oportunidade a gente quer rasgar tudo para colocar determinado jogador que a gente gosta, que a gente quer, que a gente não pode rasgar as coisas, cara. Então, eu acho que seria um bom jogo para o Pedro entrar ontem? Talvez sim. Talvez sim. Mas o Felipe Luiz tem motivos sólidos para deixar o Pedro de fora nesse momento? É evidente que tem. Então, eu não vou usar esse argumento oportunista, não. Agora é ver se o Pedro vai trabalhar para estar disponível para o Fla-Flu, porque não tem Bruno Henrique. Bruno Henrique tomou o 3º cartão amarelo ontem. Não tem Bruno Henrique. Seria um jogo para o Pedro? Sim. Mas como é que o Pedro vai treinar durante a semana? Como é que vai estar a relação dele com o Felipe Luiz? Vai ter pedido de desculpa? Não vai ter pedido de desculpa? Como é que vai ser isso? Precisamos ver. Precisamos ver. Mas o Felipe Luiz deixou claro. Ele vai voltar. Se ele quiser, ele volta. Mas ele tem que trabalhar. Ele tem que pedir desculpa, coisa que ele não fez na nota. Eu não sei como é que está isso no dia a dia. Com o Felipe Luiz, com o grupo, parece que ele já se entendeu, mas e com a comissão técnica? E com a diretoria? Como é que vai ser isso? Porque é o seguinte também, né? O Pedro está chateado com a diretoria e eu também acho que ele tem todo o direito de estar chateado. Falei isso aqui no vídeo da segunda-feira. Mas ele tem contrato, e um ótimo contrato. Ele tem que cumprir o contrato, ele tem que jogar. Até o contrato ser desfeito, o Pedro ser vendido, rescindir, pegar as coisas e ir embora, ele tem contrato, ele é jogador do Flamengo, ele precisa estar disponível, apto. Só que o Pedro da semana passada não estava.
pelo que foi relatado, o Pedro na semana passada tava de sacanagem, pô. Aí não tem como. Aí realmente, como é que o treinador vai botar para jogar? Vamos ver agora. E essa cobrança não tem que ser só em cima do Felipe Luiz. Ela tem que ser em cima do Pedro. Escuta, ô Pedro, seguinte, tá sem o Bruno Henrique aí, irmão. Você ganha um puta de um salário. Vamos querer? Precisamos de você domingo no Fla-Flu. Vamos querer? Vamos treinar? Vamos correr? Né? Se dedicar? Vamos. Por que só em cima do treinador? Acho que vale uma reflexão aí. Bom, tá feito o vídeo dessa quinta-feira. Espero que você tenha tido um bom almoço. Com certeza o almoço do Santista foi muito bom hoje, né? Enfim, alívio, né? E já olhar um pouquinho para cima da tabela e menos para baixo. Era tudo que o Santista estava precisando. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.